Meu nome é Ricardo, tenho 39 anos e moro no interior de Minas Gerais, perto de Bom Despacho. Eu e minha esposa, Lúcia, nos mudamos para um sítio no começo do ano passado, depois que ela herdou o terreno do pai. A ideia era viver com mais calma, plantar umas frutas, criar galinhas e sair da cidade. A gente vinha de um período difícil. Ela tinha perdido a mãe e eu andava com ansiedade por causa do trabalho. Achamos que o sossego do campo podia fazer bem para os dois. O sítio ficava num lugar bonito, cercado de árvores altas e de um pomar antigo que o pai dela tinha cultivado com muito cuidado. Tinha pés de goiaba, manga, jabuticaba e até uma mangueira enorme perto do portão. Era o ponto preferido dela, porque o pai costumava sentar debaixo dela no fim da tarde. A gente reformou a casa, arrumou a cerca e o primeiro mês foi tranquilo. Começamos a notar uma coisa estranha nas semanas seguintes. Todo dia, por volta do meio-dia, bandos de pássaros sobrevoavam o pomar. Era bonito no começo. Dezenas deles voando em círculos sobre as árvores, com aquele som de asas batendo rápido. A gente até brincava dizendo que parecia um relógio natural, porque dava para saber a hora só de ouvir o barulho. Mas depois de um tempo, a repetição começou a incomodar. Eles vinham sempre no mesmo horário, mesmo quando o tempo estava fechado, e nunca pousavam em lugar nenhum. Ficavam só girando no ar, como se procurassem algo que não existia mais. Lúcia dizia que deviam estar migrando, que era normal. Eu acreditava, até o dia em que percebi uma coisa. Estava regando as plantas quando olhei para o chão e percebi que as árvores faziam sombra, a cerca fazia sombra, mas os pássaros não. O sol estava forte e mesmo assim não havia um ponto escuro se mexendo na terra. Fiquei parado, olhando para o céu, tentando entender se era só impressão. Mas não, o sol batia direto neles e o chão continuava limpo, só com o movimento das folhas. Comentei com ela à tarde e Lúcia riu, achando que eu estava cansado. No outro dia, ela resolveu reparar também. Quando os pássaros vieram, ficou em silêncio observando. Depois só me olhou e disse: "Você tem razão." A voz dela saiu seca, diferente. A partir daí, tudo mudou. A gente tentou filmar para mostrar para o irmão dela que morava em Belo Horizonte. Peguei o celular, subi na mureta do curral e mirei para o céu. O som das asas era forte, constante e dava para sentir o vento que eles faziam. Só que na gravação não apareceu nada. Nenhum ponto, nenhuma sombra, nenhum vulto, só o barulho. Eu mostrei para ela e senti um arrepio subindo pelas costas, como se alguma coisa estivesse errada, mas ainda sem nome. Naquela noite, Lúcia quase não dormiu. Disse que ficava ouvindo o mesmo som, bem de leve, vindo de fora da janela. Eu não ouvi nada. Achei que fosse só coisa da cabeça e ela insistiu que estava vindo do pomar. 2 dias depois, as folhas começaram a amarelar, primeiro nos pés de jabuticaba. Em menos de uma semana, o pomar inteiro estava secando. A gente pensou que fosse alguma praga, mas não havia fungo, nem sinal de formiga, nada. A terra parecia normal. Só as frutas que começaram a apodrecer ainda verdes, como se tivessem sido queimadas por dentro. A cada meio-dia, os pássaros continuavam passando. Agora mais baixo, mais rápido. O som era tão forte que dava para sentir vibrar nas janelas, e ainda assim, nada no céu. Foi nessa época que começamos a evitar o horário. Fechávamos tudo e ficávamos dentro de casa, em silêncio. Eu contava os minutos até o som acabar. Era como se o tempo parasse junto com as asas deles. Certa tarde, precisei ir ao galpão buscar umas ferramentas. Eram umas 11h40. Lúcia pediu para eu esperar, mas eu fui assim mesmo. Enquanto caminhava pelo quintal, percebi que o calor do sol estava diferente. Parecia frio, como se a luz não esquentasse mais. Olhei para o chão. E foi aí que percebi que a minha sombra também estava falha. A ponta dos meus pés simplesmente não projetava nada. Voltei correndo e ela me viu pálido.
Ficamos trancados até o sol baixar. Na manhã seguinte, não havia mais sombra em parte alguma do pomar. As árvores pareciam pintadas, sem relevo, como se o chão não reconhecesse mais a luz. Eu cheguei a pensar em chamar um padre, mas senti vergonha de falar algo assim. Começamos a ouvir o barulho das asas também à noite. Muito leve, como se passassem devagar por cima do telhado. Às vezes parecia vir de dentro das paredes. Lúcia dormia com o travesseiro no rosto para não ouvir. Eu ficava acordado, contando os intervalos entre os sons, tentando achar um padrão. Nunca havia. Em uma das madrugadas, decidi ir até a janela. Abri devagar e olhei para o pomar. Não dava para ver nada além das árvores secas, mas o ar estava se mexendo como se houvesse vento, e havia aquele som, só que sem direção, como se viesse de todos os lados. Depois disso, começamos a ficar doentes. Dores de cabeça, enjoo e uma sensação constante de tontura. Um veterinário amigo disse que talvez fosse o cheiro da podridão das frutas, mas o pomar já estava praticamente morto. Só restavam troncos secos. Um dia, Lúcia desabou. Disse que sonhava com o som das asas entrando dentro dela e que quando acordava, o peito doía como se tivesse batido algo por dentro. Eu tentei acalmá-la, mas também já estava no limite. Vendemos o sítio no fim do ano. O comprador era um rapaz novo, empolgado, disse que ia replantar tudo. A gente não falou nada sobre o pomar. Só queria ir embora. Hoje, moramos de aluguel na cidade. Ainda me pego ouvindo o som, principalmente quando o ventilador gira ou quando o vento passa entre os postes. Parece o mesmo ritmo. Lúcia evita falar no assunto. Ela diz que às vezes sonha com o pomar cheio outra vez, mas que as árvores estão pretas e os pássaros não fazem sombra. Eu nunca voltei lá. O rapaz que comprou o sítio tentou me ligar umas 2 vezes, mas eu não atendi. Não é medo, é só que tem coisas que a gente não devia revisitar. O som ainda vem de vez em quando, principalmente perto do meio-dia. Não sei se é lembrança, se é o vento, ou se é só o que ficou daquilo dentro da gente. Mas quando escuto, o ar parece parar por um instante e o sol parece não iluminar direito. Talvez seja só impressão, mas ainda assim, eu fecho as janelas. Eu estou escrevendo porque acho que, talvez, só falando disso em voz alta, eu consiga parar de pensar naquele banco. Não é que eu acredite em assombração ou coisa parecida, mas tem algo naquela madeira que me tira o sono desde o velório do meu pai. Meu pai se chamava José, mas todo mundo ali nas redondezas chamava ele de Compadre Zé. O sítio dele ficava a uns 20 minutos da cidade, subindo uma estrada de chão estreita, cercada de eucalipto. Ele vivia sozinho depois que minha mãe morreu. Eu e meus irmãos íamos todo fim de semana ajudar nas coisas, consertar cerca, limpar o quintal, ver se ele estava comendo direito. Mas no fundo, ele nunca precisou da gente para nada. Gostava de fazer tudo no tempo dele. Na varanda da casa tinha um banco de madeira que ele mesmo tinha feito quando era novo. Era comprido, grosso, feito de peroba. Ele passava a maior parte dos dias ali, sentado, olhando o terreiro e os galos brigando no sol. Depois do almoço, dormia de lado naquele banco, com o chapéu tampando o rosto e o rádio tocando baixo. Esse banco era meio que o símbolo dele. Todo mundo que chegava ali sentava um pouco e escutava as histórias dele. Umas verdadeiras, outras inventadas. Quando ele morreu, foi a primeira coisa que a gente pensou em cobrir, porque parecia errado ver o banco vazio. Meu pai teve um infarto dentro de casa no fim de tarde. Quem encontrou foi um vizinho. Eu cheguei umas 2 horas depois, com o corpo já deitado na cama, coberto por um lençol. A casa estava silenciosa, mas na varanda tinha um cheiro de café fresco. O rádio estava ligado e o banco balançava de leve, como se alguém tivesse acabado de levantar.
Na hora, eu nem dei atenção. O vento ali costuma passar forte por entre os eucaliptos, então achei que fosse isso. Só que, naquela tarde, não tinha vento. Durante o velório, minha tia trouxe um pano preto e cobriu o banco. Disse que era para a alma dele poder descansar, ninguém discutiu. A gente estava cansado demais para discutir qualquer coisa. Naquela noite, choveu fino e o pano ficou encharcado. De manhã, quando fomos arrumar as coisas para o enterro, o pano estava dobrado direitinho no canto da varanda, seco, e o banco cheio de marcas de mão. Eram marcas pequenas, de dedos abertos, todas voltadas para o encosto, como se alguém tivesse se apoiado para levantar. Meus irmãos disseram que devia ter sido o vento, ou bicho, ou algum dos parentes que mexeu sem querer. Mas o pano estava seco demais para ter ficado do lado de fora durante a chuva, e as marcas pareciam recentes, como se a madeira tivesse suado. Depois do enterro, ninguém quis dormir lá. Eu fiquei, não por coragem, mas por costume. Passei a noite na cama dele e acordei umas 3 vezes achando que tinha ouvido o ranger do banco. Era um som lento, como se alguém estivesse balançando o corpo de leve. Eu levantei, fui até a varanda e vi o banco parado, mas as correntes da rede, penduradas perto, ainda balançavam. Nas semanas seguintes, eu fui voltando lá para cuidar das coisas. A casa precisava ser esvaziada, os porcos vendidos, os cachorros alimentados. Só que toda vez que eu chegava, a sensação era de que alguém ainda morava ali. O rádio ligava sozinho, o café amanhecia coado e o banco sempre parecia estar em outro lugar. Ele ficava encostado na parede da varanda, mas às vezes estava um palmo mais à frente, às vezes virado de lado, como se alguém tivesse arrastado para pegar sol. Nenhum vizinho entrava lá. Eu perguntava, e todos juravam que não pisavam no terreiro desde o enterro. Teve um dia que eu resolvi lixar o banco. Achei que talvez mexendo nele eu perdesse esse medo. Era cedo, umas 9 da manhã. Eu comecei a lixar o assento e a madeira soltava um cheiro forte, úmido, como coisa viva. No meio da lixa, encontrei um pedaço gasto com uma marca mais funda, meio oval, do tamanho de uma palma. Quando passei a mão, a superfície estava quente. E eu juro que ouvi o som de um suspiro, bem curto, vindo dali. Eu larguei tudo e fui para dentro. Passei o resto do dia na cozinha, tentando me convencer de que o calor vinha do atrito da lixa, e o som devia ser o ar escapando da madeira. Mas mesmo assim, eu não consegui sentar naquele banco de novo. No mês seguinte, minha irmã quis levar o banco para a cidade, para guardar de lembrança. Eu não quis, mas ela insistiu. Colocamos o banco na carroceria do carro dela, amarrado com corda. A viagem foi curta, mas quando chegamos, o banco tinha se soltado e estava atravessado na diagonal, como se tivesse se movido sozinho. Na casa dela, ele ficou na varanda dos fundos, coberto com uma manta. 2 semanas depois, ela me ligou dizendo que acordou de madrugada com o som de passos e o barulho do pano caindo. Quando foi ver, o banco estava descoberto e a manta dobrada no chão. Depois disso, ela me pediu para levar de volta para o sítio. Disse que não queria mais aquilo por perto. Eu voltei sozinho, numa tarde nublada. O sítio estava do mesmo jeito. Mato crescendo, o cheiro de café impregnado nas paredes e o rádio ainda funcionando. Coloquei o banco de volta no alpendre, encostado no mesmo canto de antes. Na hora que deixei ele lá, o vento soprou leve e as folhas secas rodaram pelo terreiro. Foi a primeira vez que eu senti que o lugar respirava. Desde então, ninguém mais mexeu no banco. A gente vai lá de vez em quando para limpar, mas ninguém senta, nem cachorro chega perto. O mais estranho é que às vezes, quando a gente está conversando na cozinha, dá para ouvir um rangido vindo da varanda, igualzinho ao som de alguém se levantando devagar. O banco balança, para e o silêncio volta. Meu filho, que tem 10 anos, perguntou uma vez por que o banco anda sozinho. Eu disse que é só o vento, mas ele respondeu que o vento não dobra pano. Eu não soube o que dizer. Eu sei que pode parecer exagero,
Já pensei que talvez a gente esteja projetando saudade, culpa, qualquer coisa assim. Só que o tempo passa e o banco continua do mesmo jeito, limpo, firme, como se alguém ainda cuidasse dele. A madeira nunca apodreceu e até os cupins parecem evitar. Na última vez que dormi lá, acordei com o som de passos pesados na varanda. Fiquei parado, escutando. O barulho foi até o banco e depois o rangido veio, lento, seguido de um estalo seco. Quando levantei para ver, o banco estava parado, mas o chapéu do meu pai, que a gente guardava dentro da cristaleira, estava apoiado no encosto. Ninguém tinha pegado. A casa estava trancada por dentro. Depois disso, não voltei mais para dormir lá. Só passo de dia para regar o jardim e ver se está tudo em ordem. Mas tem uma coisa que sempre me arrepia. Toda vez que eu chego, o banco está virado de frente para a estrada, como se alguém tivesse ficado olhando o caminho, esperando a visita chegar. Talvez seja só lembrança, ou talvez não. Só sei que desde que meu pai morreu, aquele banco nunca ficou vazio de verdade. Eu cresci num sítio no interior de Minas, perto de Formiga. Era uma daquelas propriedades pequenas, com casa simples, curral, galinheiro e uma estradinha de terra que levava até o rio. O rio era o ponto de encontro de todo mundo ali. Lugar de pescaria, de lavar roupa, de levar os animais para beber água. Eu lembro de tudo com muita nitidez, porque foi onde eu passei a maior parte da infância. E também onde as coisas começaram a mudar. O sítio era do meu avô, o seu Borges, homem velho, mas firme. Sempre acordava antes do sol, acendia o fogão a lenha e sentava na varanda para esperar o dia clarear. Ele conhecia cada árvore, cada pedra, cada caminho. Costumava dizer que a terra tinha vontade própria. Eu nunca entendi direito o que ele queria dizer com isso até mais tarde. Naquele tempo, eu morava lá com meus pais e meu irmão mais novo, o Tiaguinho. Ele tinha 12 anos e vivia de bicicleta. Não tinha estrada que ele não conhecesse, nem atalho que ele não inventasse. A estradinha que descia para o rio era a preferida dele. Era estreita, cheia de buracos, ladeada de capim alto e passava no meio de uns eucaliptos que, quando o vento batia, faziam um barulho que parecia gente conversando. Eu não sei explicar bem, mas à noite, aquele trecho sempre me dava uma sensação ruim. Parecia que a mata se fechava. Naquele dia, tudo estava normal. Era fim de tarde e o céu estava laranja, do jeito bonito que fica antes de chover. Tiaguinho saiu para ver se o rio estava cheio, levando a bicicleta dele. Minha mãe até gritou para ele não demorar, porque o tempo estava virando, e ele respondeu de longe que era só uma voltinha. Só que ele não voltou. No começo, a gente achou que ele tinha ido para a casa do vizinho, ou parado na beira do rio para brincar. Mas quando o escuro chegou e nada dele aparecer, meu pai acendeu o lampião e chamou meu avô. Os dois desceram o caminho com as lanternas, gritando o nome dele, e o som se perdia no meio do vento e das cigarras. Demorou horas até eles voltarem. Meu pai entrou com o rosto branco. Disse que a estrada terminava antes da curva, como se tivesse sido arrancada do chão. Eu não entendi. Como assim arrancada? Mas ele insistiu. O caminho simplesmente desaparecia depois de uns 20 metros. A terra parecia lisa, como se nunca tivesse passado roda de carro, nem pisada de bicho. Só acharam a bicicleta, fincada de ponta no chão, com o pneu girando devagar. Naquela noite ninguém dormiu. Minha mãe chorava sem parar. O avô ficou sentado na varanda, olhando para o escuro, e o lampião tremia com o vento. Quando amanheceu, vieram os vizinhos, e a polícia também apareceu, mas não encontraram nada. Disseram que o menino podia ter se perdido, ou caído no rio, mas não fazia sentido. O rio era longe, e mesmo que tivesse caído, alguém teria ouvido. A bicicleta estava seca e o chão sem marcas. Só aquele buraco onde ela estava cravada.
Nos dias seguintes, o povo continuou procurando. Usaram cães, fizeram mutirão, mas o terreno parecia outro. A trilha que antes levava direto ao rio estava mais larga num ponto, mais estreita noutro, como se o chão tivesse se mexido. Um dos homens chegou a dizer que era coisa de enxurrada, mas não tinha chovido forte o bastante para isso. Mesmo assim, tentaram abrir caminho de novo, mas a estrada parecia mudar a cada dia. Meu avô começou a ficar estranho. Parava no terreiro, olhava para a mata e dizia que o sítio estava querendo esconder alguma coisa. Ele falava baixo para não preocupar minha mãe, mas eu ouvia e de algum jeito eu acreditava nele. Teve uma noite em que acordei com um barulho de bicicleta, um som metálico, lento, subindo o quintal. Olhei pela janela e juro que vi uma roda passando devagar, sozinha, arrastando o capim. Não vi ninguém empurrando, só o aro riscando a terra, fazendo aquele chiado fino. O vento parou na hora e o galo cantou fora de hora, como se tivesse se assustado também. No outro dia, não contei para ninguém. Eu tinha medo de parecer louco, mas o avô me chamou cedo e perguntou se eu também tinha ouvido. A voz dele tremia. Com o tempo, o sítio foi ficando vazio. Minha mãe não aguentava mais viver ali e meu pai aceitou mudar para a cidade. O avô ficou. Disse que não deixaria a terra para trás. Mas a partir daí, o povo da redondeza começou a falar. Diziam que a estradinha mudava de lugar, que às vezes ela aparecia do outro lado do pasto e outras sumia por completo. Quem tentava segui-la à noite perdia o rumo. Um rapaz da região contou que viu luzes se movendo no capim, como lamparinas dançando no breu. Um ano depois, meu avô adoeceu. Minha mãe voltou para cuidar dele e eu fui junto. A casa estava diferente, com cheiro de mofo e de mato. O terreiro, antes batido e limpo, estava coberto de folhas e a cerca do curral caída. O avô mal falava, mas no último dia, antes de piorar, ele me chamou perto e disse que a estrada não levava para o rio, levava para dentro da terra. Eu tentei rir, fingir que não entendi, mas ele olhou firme e completou. Tem coisa que a gente enterra achando que esquece, mas o chão lembra. Naquela madrugada, ele se foi. E logo depois começou a chover. Uma chuva forte, pesada, que durou 3 dias. Quando o tempo abriu, o caminho até o rio não existia mais, nem rastro. Parecia que o sítio inteiro tinha se virado de costas para aquele lado. Hoje, faz quase 15 anos. A casa continua lá, mas ninguém mora. Eu passo de vez em quando vou visitar o túmulo do meu avô, e ainda sinto aquele silêncio diferente, pesado, como se o ar vibrasse. O capim é alto e cobre tudo, mas tem um trecho onde a terra é sempre batida, como se alguém passasse por ali com frequência. E às vezes, quando o vento vem do sul, dá para ouvir um chiado de pneu girando devagar, bem longe, misturado com o som das cigarras. Eu nunca mais fui até o rio, nem quero saber se o caminho voltou, porque se voltou é porque ainda está procurando alguém. Faz tempo que penso nisso. Não por achar que alguém vá acreditar, mas porque foi o tipo de coisa que ficou na minha cabeça de um jeito estranho. Não foi nenhuma visão, nenhum vulto, mas uma sensação que até hoje não sei explicar direito. Minha avó, Dona Cândida, morava num sítio pequeno, perto de Pains, no interior de Minas. Era um lugar simples, daqueles com galinheiro, fogão a lenha e cheiro de lenha queimada o dia todo. Eu passava boa parte das férias lá quando era criança. A casa ficava num terreno cercado de árvores e mais afastado, uns 3 poços que meu avô cavou quando ainda era vivo. Um deles era mais fundo, feito com pedra em volta, coberto por uma tampa de madeira grossa. Aquele poço ninguém usava mais. Minha avó dizia que a água dele tinha secado fazia muitos anos, então só restava uma escuridão lá dentro. Mesmo assim, ela mantinha o balde pendurado e a corda enrolada na manivela, para não dar azar, segundo ela. Foi num fim de ano que as coisas começaram a mudar.
Eu já era adulto e estava ajudando minha mãe a cuidar da minha avó, que andava esquecida das coisas. Era época de seca, chão rachado, o açude do vizinho quase sem água. E foi justamente nessa época que a gente notou que o poço fundo começou a encher. Primeiro, a avó comentou que ouviu o barulho d'água voltando. A gente achou graça. Quando fomos ver, a água realmente estava mais alta, brilhando no fundo. Parecia limpa e dava para sentir um cheiro úmido que não existia antes. Só que ela subia devagar, sempre à noite. Durante o dia, o nível ficava igual. Mas bastava escurecer para a água subir 1 palmo, às vezes 2. Nunca chegou a transbordar, mas parava sempre no mesmo ponto, rente à borda da tampa. Minha avó começou a ficar nervosa. Dizia que escutava gente conversando lá dentro. Eu ri, confesso. Achei que fosse coisa da cabeça dela. Só que numa noite, fui lá fora para buscar lenha e escutei também. Era uma voz baixa, de homem, rezando. Não dava para entender as palavras, só o tom, compassado, repetitivo, como quem ora para dentro de si. O som vinha lá de baixo, abafado, mas firme. Chamei o vizinho, seu Gilmar, que morava a uns 200 metros dali. Ele veio com a lanterna e achou que eu estava brincando. Ficamos os dois ali, parados, olhando o poço. Quando ele se aproximou para escutar, o som mudou. Não era mais uma reza, era choro de criança. Um choro fraquinho, desses que vêm e vão, como soluço. Ele recuou um passo e me olhou de um jeito que eu nunca esqueci. Nenhum dos dois disse nada. Só voltamos para casa em silêncio. Naquela noite, o vento ficou estranho. Batia vindo de um lado só, empurrando as janelas. Minha avó rezou antes de dormir, coisa que não fazia havia tempos. De manhã, a tampa do poço estava caída no chão. O balde, enroscado na corda, parecia ter sido puxado de dentro para fora. A corda estava esticada, úmida, e o ar tinha aquele cheiro de ferro molhado, de coisa velha. O vizinho sugeriu cobrir o poço com concreto, mas minha mãe achou exagero. Eu voltei para a cidade naquele dia porque precisava trabalhar. 2 semanas depois, minha mãe ligou dizendo que minha avó tinha caído doente. Disse também que o poço tinha secado de novo, do nada, e que o fundo parecia mais fundo do que antes. Fui para lá logo que pude. O poço estava seco, mas a pedra em volta parecia ter escurecido. Havia marcas de umidade descendo pelas paredes, como se algo tivesse escorrido de dentro. Minha avó não falava mais direito. Ficava olhando para o quintal, para o rumo do poço, e mexia os dedos como se estivesse contando algo. Às vezes murmurava frases desconexas, mas uma se repetia sempre. Ele saiu. Perguntei quem, e ela só virava o rosto. Depois que ela faleceu, a gente fechou o sítio. Minha mãe não teve coragem de vender. As árvores tomaram conta e o mato cobriu quase tudo. Uns 3 anos atrás, precisei voltar lá com um pedreiro para ver se ainda dava para aproveitar a casa. O poço continuava tampado, mas quando tiramos a madeira para medir o terreno, percebi que estava cheio de novo. Só que a água não era limpa, era escura, parada e tinha um cheiro ruim de lodo velho. O pedreiro comentou que talvez fosse infiltração, mas o curioso é que o resto da terra ao redor estava seca. Nenhum outro poço da região tinha voltado a encher. Só aquele. Fiquei ali um tempo, olhando, tentando lembrar da voz que eu tinha ouvido anos antes. O vento estava parado, o sol forte, mas o ar perto do poço parecia mais frio. Pensei em tirar uma foto para mostrar para minha mãe, mas o celular não ligou. A bateria tinha acabado e eu juro que estava cheia. Não cheguei a escutar nada daquela vez, mas tive uma sensação ruim, como se alguém estivesse parado ali dentro, bem rente à água, só esperando escurecer para falar de novo. Saí antes do fim da tarde. Deixei a tampa no lugar e não voltei mais. Desde então, sempre que chove muito, minha mãe diz que sonha com o barulho de um balde batendo na pedra. Nunca mais tocamos no assunto.
Mas toda vez que lembro daquele som subindo da terra, penso que talvez algumas coisas que a gente chama de poço não sejam feitos para matar sede. Eu trabalhei num sítio em Minas por quase 3 anos. Fica numa região chamada Serra Alta. Um lugar bonito, cheio de morros, muito verde e um silêncio que às vezes chega a incomodar. Eu era encarregado de ajudar na parte da cozinha e também cuidar da limpeza geral, junto com mais 3 pessoas. A gente dormia lá mesmo, numa casinha pequena perto do galpão onde ficavam as ferramentas. O patrão só aparecia nos fins de semana. Durante a semana, o sítio ficava praticamente nas nossas mãos. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração. E, para ser sincero, até ria dos outros empregados quando eles falavam que, lá pelas 11 da noite, o banheiro respirava. Era assim que eles diziam: o banheiro respira. Eu achava graça. Mas, com o tempo, o jeito deles falar começou a me incomodar. Ninguém entrava naquele banheiro depois das 11. Ninguém mesmo. Era um banheiro simples de alvenaria, com 2 boxes, uma pia antiga com espelho redondo e uma janelinha alta. Sempre tinha cheiro de sabão e água sanitária. Durante o dia, era o lugar mais normal do mundo. À noite, parecia outro ambiente. A primeira vez que eu percebi algo diferente foi numa sexta-feira. A gente tinha acabado de jantar e ficado um tempo na varanda conversando. Quando me levantei para ir ao banheiro, um dos rapazes, o Almir, falou para mim: "Vai agora não, Zé, já deu 11. Eu ri. Disse que não ia perder o sono por causa de superstição. Ele só balançou a cabeça e disse que já tinha visto o espelho respirar. Achei que era brincadeira. Entrei rindo, acendi a luz e fechei a porta. O banheiro estava limpo, o azulejo frio no pé. Enquanto eu lavava o rosto, a lâmpada piscou, coisa que já tinha acontecido antes por causa da fiação velha. Mas dessa vez ela apagou de vez. Fiquei ali no escuro, tentando achar o interruptor, e foi quando ouvi um som estranho. Parecia alguém respirando, bem perto, só que o ar não vinha de mim. Era como se o espelho fizesse aquele som. Uma respiração pesada, abafada, que ecoava por dentro do vidro. Saí apressado, sem nem enxugar o rosto. Quando contei para o pessoal, ninguém pareceu surpreso. O Almir só perguntou se eu tinha olhado para o espelho. Eu disse que não. Ele respondeu: "Ainda bem." Depois dessa noite, passei a evitar ir lá depois das 10. Com o tempo, começaram a acontecer umas coisas pequenas, mas que deixavam a gente nervoso. Às vezes, a porta do banheiro estava trancada por dentro, mesmo sem ninguém lá. Outras vezes, o espelho ficava embaçado, como se alguém tivesse acabado de sair do banho, mesmo com o chuveiro desligado há horas. A gente achava que era o clima da serra, o frio, a umidade, até que entrou uma funcionária nova chamada Luciane. Ela era do tipo que não acreditava em nada. Falava alto, ria de tudo e vivia dizendo que o povo da roça via coisa porque tinha medo do escuro. No primeiro mês, ela ouviu as histórias sobre o banheiro e fez piada. Disse que ia provar que era bobagem. A gente pediu para ela não fazer isso, porque mesmo quem duvidava, evitava arriscar. Mas numa terça-feira à noite, por volta de 11 e pouco, ela foi. Eu lembro bem porque estávamos sentados na cozinha, tomando café. Ela levantou dizendo que ia visitar o banheiro do capeta. O Almir tentou impedir, mas ela foi rindo, batendo chinelo no chão. A gente ouviu a porta bater e por uns minutos, silêncio. Depois, a lâmpada do corredor piscou e o barulho que veio de lá não dá para esquecer. Um grito abafado, depois outro e o som de algo caindo. Corremos até a porta. Quando abrimos, ela estava encostada na parede, pálida, tremendo e chorando. Não conseguia falar direito. A luz do banheiro estava apagada e o espelho parecia diferente. Eu juro que vi um borrão escuro no meio, como uma sombra.
Luciane dizia que o reflexo dela estava virado de costas, mexendo o cabelo devagar, enquanto ela mesma olhava para frente. Depois disso, ninguém mais usou o banheiro. O patrão ficou sabendo e mandou cobrir o espelho com cal, dizendo que era para acabar com a palhaçada. Mas o estranho é que mesmo com a parede branca, de noite ela parecia refletir. Quem passava no corredor via um brilho leve, como se a cal ficasse úmida e formasse uma película transparente. Ninguém gostava de olhar por muito tempo. Luciane pediu para sair poucos dias depois. Ela dizia que sonhava toda noite com o espelho e que nele o reflexo ainda mexia o cabelo. Só que agora encarava ela. A gente ficou preocupado, mas ela foi embora e nunca mais voltou. O patrão não quis falar sobre o assunto, mas mandou construir outro banheiro, do lado de fora da casa principal. O antigo ficou fechado, com a porta trancada com arame. Só que mesmo fechado, o banheiro parecia presente. Dava para sentir um frio diferente quando a gente passava por perto, principalmente depois das 11. Uma vez, precisei buscar um balde que ficava num quartinho ao lado e ouvi de novo aquele som de respiração. Vinha de dentro. Eu nem cheguei perto da porta. Larguei o balde e voltei para o alojamento. Com o tempo, fui me acostumando. A gente aprende a conviver com certas coisas, mesmo sem entender. Mas o que me fez decidir sair do sítio aconteceu uns 6 meses depois. Era fim de semana. O patrão tinha ido para a cidade e fiquei responsável por cuidar do lugar. Durante a tarde, caiu um temporal daqueles que deixam tudo escuro. Faltou luz e a gente acendeu umas velas. Por volta das 11h30, ouvi um barulho de porta batendo. Achei que fosse o vento, mas quando fui verificar, era a porta do banheiro antigo. Ela estava aberta. O corredor cheirava a mofo e o chão estava molhado, mesmo sem goteira. A vela que eu segurava tremia e eu sentia o coração batendo no pescoço. Dei um passo para dentro e o ar pareceu mudar. O espelho, ou melhor, a parede pintada de cal, estava brilhando, como se tivesse uma luz por trás. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Vi a sombra de uma mulher mexendo o cabelo, devagar, do mesmo jeito que a Luciane descreveu. Mas a sombra não era minha. Eu estava parado e ela continuava o movimento, como se existisse sozinha. Saí correndo, tranquei a porta com o arame e não voltei mais. Na manhã seguinte, contei para o Almir, e ele só disse que o sítio já tinha esse problema antes de o patrão comprar. Falou que o antigo dono se matou ali no banheiro e que ninguém gostava de comentar. Eu nunca soube se era verdade, porque ninguém confirmou, mas, depois disso, comecei a sentir que o lugar não queria a gente lá. Pouco tempo depois, pedi para sair. O patrão nem insistiu. Disse que já imaginava que eu não ia durar muito tempo naquele serviço. Ainda fiquei amigo do pessoal e de vez em quando passo na estrada que dá para a entrada do sítio. Mesmo de longe, à noite, dá para ver um brilho fraco vindo da parte de trás da casa. Não é luz elétrica, é outra coisa. Parece o mesmo reflexo branco que ficava na parede do banheiro. Eu já pensei se não era tudo coisa da cabeça, influência das histórias, do medo coletivo, mas eu lembro bem do que vi. E, sinceramente, tem certas coisas que não precisam de explicação para continuarem sendo verdadeiras para quem viveu. Desde então, nunca mais usei espelho em banheiro depois das 11, nem por brincadeira. Eu trabalhei num sítio em São Roque de Minas no começo dos anos 2000. Não era meu, claro. Eu tomava conta para um casal que morava na cidade e só aparecia nos fins de semana. O lugar era grande, tinha pomar, curral, chiqueiro e um terreiro no meio, de chão batido, onde antigamente secavam café. Hoje em dia estava tudo meio largado, mas ainda era bonito. Quando cheguei, quem morava lá era o seu Hernani, o caseiro antigo. Homem calado, de fala curta, mas bom de serviço.
Tinha uns 60 e poucos anos e vivia sozinho num quartinho perto do galinheiro. A patroa dizia que ele já estava lá desde o tempo do pai dela, que ele praticamente nasceu naquele sítio. No começo, ele não conversava muito comigo. Respondia o necessário, mostrava onde ficavam as ferramentas, onde puxava água, essas coisas. Era um tipo de pessoa que fazia silêncio parecer parte do trabalho. Lembro que a primeira vez que estranhei algo foi num fim de tarde. A gente estava voltando da roça e eu fui atravessar o terreiro para cortar caminho até o poço. Ele segurou meu braço e disse, sem olhar para mim, "Depois das 6 não passa aí, não." Falou num tom que não era de conselho nem de brincadeira. Parecia aviso mesmo. Perguntei o motivo, ele só disse, "O vento para." Fiquei sem entender. O vento? Mas quem morava no mato sabia que tinha hora que o vento parava mesmo. Só que do jeito que ele falou, deu para sentir que era mais que isso. Com o tempo, fui me acostumando com as manias dele. Todo dia, umas 5:30, ele dava um jeito de terminar o serviço. Guardava as ferramentas, passava na horta e antes do sol sumir, já estava dentro do quartinho dele. Nem luz deixava acesa por muito tempo. Uma noite, chovia fino e o patrão ligou avisando que ia chegar de surpresa. Disse que vinha resolver umas coisas e dormiria lá. Chegou, já era quase 9 horas. Eu fui abrir o portão e ele perguntou se o seu Hernani ainda estava acordado, porque queria conversar com ele sobre umas plantações novas. A luz do terreiro estava acesa. A gente viu a sombra dele de pé, segurando alguma coisa. Parecia uma enxada. O patrão chamou. Uma vez, 2, nada. Atravessou o terreiro e tocou no ombro dele. Foi quando o corpo caiu para frente, duro, sem nenhum som, como se tivesse desligado. Acho que foi a primeira vez que vi um homem morrer em pé. O patrão ficou sem reação. Eu fui buscar ajuda no vizinho, que tinha moto. Chamaram o socorro da cidade, mas quando chegaram, disseram que ele já estava sem vida fazia tempo, que provavelmente o coração tinha parado horas antes. O estranho é que o corpo ainda estava quente. O velório foi simples, feito ali mesmo, debaixo do alpendre. O patrão mandou enterrá-lo no próprio terreiro, dizendo que era o desejo dele. Ninguém questionou, até porque o homem não tinha família. Mas depois disso, o sítio pareceu mudar de ar. O vento que antes batia e fazia o eucalipto cantar parou. Literalmente, nem as folhas se mexiam direito. Os grilos, que à noite faziam barulho até dentro de casa, sumiram. Nenhum canto, nenhum coachar de sapo, nada. O silêncio era tão grosso que dava para sentir na pele. Fiquei mais um mês lá tentando não pensar nisso. Mas todo dia, quando escurecia, o ar do terreiro ficava pesado. Era uma quietude que não parecia natural, como se o lugar estivesse esperando alguma coisa. Teve uma noite em que eu acordei com o barulho do portão de arame batendo. Saí com a lanterna e vi as pegadas de alguém na terra molhada indo em direção ao terreiro. Pareciam descalças. Chamei, achando que podia ser algum animal, mas o som da minha voz ficou estranho, abafado. É difícil explicar. Era como se o ar ali não deixasse o som sair. A lanterna falhou quando cheguei no meio do terreiro. A luz piscou e apagou. Fiquei parado, sentindo o coração bater forte, e percebi que não escutava nem o som do meu próprio respirar. Era como se o mundo inteiro tivesse segurado o fôlego. De repente, o vento voltou. Um sopro rápido, quente, vindo de baixo, do chão. Saí correndo e só parei quando cheguei no barracão. Na manhã seguinte, achei as marcas das minhas botas, mas também tinha outras, menores, como de alguém que andava devagar, arrastando os pés. Não contei para o patrão. Ele não acreditaria, mas um dia a mulher dele foi visitar o sítio e comentou que sentiu dor de cabeça assim que passou pelo terreiro. Disse que o ar parecia pesado, parado demais. Na hora, o patrão riu, mas não demorou uma semana para decidir vender o lugar. O novo dono reformou tudo, construiu uma varanda, limpou o terreiro e plantou capim por cima.
mas dizem que até hoje lá nenhum grilo canta. Eu passo por perto de vez em quando vou à cidade. O sítio tá bonito, cercado, cheio de gado. Mas toda vez que o vento muda de lado, o cheiro do eucalipto some e vem um ar parado, morno, que parece sair da terra. Nunca mais pisei no terreiro. Nem sei se ainda existe aquele pedaço exato onde enterraram o seu Hernani. Mas lembro que na noite antes da morte dele, ele passou perto do meu quarto e ficou parado na porta por um tempo. Eu acordei e perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu com aquela voz seca: "Tem hora que o lugar escuta demais." Na hora achei que era conversa de velho cansado, mas hoje, não sei. Tem coisa que não faz sentido nem quando a gente tenta. Só sei que naquele terreiro até o silêncio parecia respirar. E tem noite que ainda sonho com o som do vento parando. Acordo achando que tô lá de novo, com o coração apertado e o ar preso na garganta. Parece que o mundo todo cala junto. Não sei se foi coisa da minha cabeça, do medo, ou se o lugar guardou alguma coisa que era dele. Mas uma coisa é certa: aquele pedaço de chão nunca mais foi o mesmo.